No livro dos Reis, capítulo 19, nós lemos assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo. Elias ficou com medo. Levantou-se e, para salvar a vida, e foi e chegou a Berseba, que pertencia a Judá, e ali deixou o seu servo. Versículo 3, amados, eu creio que Deus tem uma palavra para nós no versículo 3. Elias ficou com medo. Elias ficou com medo. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Nós queremos nos render, ó Deus, a tua palavra agora, para recebermos, ó Deus, do Senhor, o que o Senhor, ó Deus, tem para falar e ministrar ao nosso coração, em nome de Jesus. Irmãos, Elias teve medo. Elias teve medo. Sabe quando muitas vezes nós perdemos a direção, quando nós nos sentimos inseguros? Sabe qual é a estratégia do diabo? Colocar medo no seu coração. Medo de se entregar, medo de viver, medo de experimentar algo mais profundo da parte de Deus. Sabe por quê, meus irmãos, que muitas vezes nós nos sentimos parados, nós nos sentimos muitas vezes vivendo um marasmo na nossa vida com Deus? Porque existem algumas coisas que têm gerado medo no nosso coração. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui, muito importante, que eu creio que vem do coração de Deus. Há muitas pessoas que poderiam estar vivendo um tempo de prosperidade muito maior, mas ainda não conseguiu exercer a fé na liberalidade dos recursos. Meus irmãos, o dinheiro que o Senhor nos dá, Ele nos dá para nos abençoar e para fazer de nós um instrumento de bênção. Meus irmãos, nós adoramos a Deus e agradecemos ao Senhor algo que Deus tem colocado no nosso coração. Os nossos envelopes de dízimo, a gente não faz questão nenhuma que as pessoas coloquem um nome no envelope. Porque ninguém quer saber o quanto você oferta, o quanto você dizima. Porque isso, meus irmãos, é um compromisso seu com o Senhor. E se um dia você chegar à conclusão e falar assim, não, eu já faço muito na igreja, eu acho que eu nem preciso dar meu dízimo. Amém, meu irmão? Isso é um problema seu que você vai ter que resolver com Deus. O que eu estou querendo dizer é que, muitas vezes, por medo de faltar, nós retemos a nossa mão para não ofertar. Ah, pastor, mas você vai pegar esse texto para falar sobre isso? Não, eu estou dizendo algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Mas é só essa área? Claro que não. Quantos, muitas vezes... como vai ser minha semana, eu preciso descansar. Meus irmãos, muitas vezes nós deixamos de adorar a Deus com medo de enfrentar a semana e como vai ser se eu não descansar hoje. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, quem nos dá o descanso é o Senhor. Em um dos salmos, que agora eu não me lembro se é o 127 ou 128, agora não me lembro, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o Senhor está dizendo para nós é, o que você precisa eu tenho e eu posso te dar. O que você precisa, Deus está dizendo, eu tenho e eu posso te dar. Onde o inimigo prende a gente, meus irmãos? Nas nossas inseguranças, nos nossos medos. Se eu fizer isso, será que eu vou dar conta de terminar? Se eu começar isso, será que eu vou dar conta de levar adiante? Meus irmãos,
Eu fico imaginando quando Josué foi desafiado pelo Senhor, dizendo para Josué: santifica o povo e diga ao povo que marche. Santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vocês. Só que o povo foi orientado a quê? Colocar os sacerdotes na frente, carregando a arca do Senhor, e quando eles estavam ali para colocar o pé no Rio Jordão, para atravessar para a terra prometida, as águas se abriram. Mas eu fico imaginando, meus irmãos, quantos daqueles realmente estavam com fé suficiente para entrar rio adentro, com a certeza de que eles iriam chegar do outro lado. Meus irmãos, ter fé não é saber o que vai acontecer, mas ter fé é saber que Deus está conduzindo todas as coisas. Ter fé não é ter certeza de que tudo vai dar certo. Ter fé é ter a certeza de que Deus está cuidando de nós. Elias temeu pela sua vida, porque agora ele tem um recado direto da mais terrível mulher que passou pela Bíblia, Jezabel. Ela é a personificação de tudo aquilo que é infernal, de tudo aquilo que é maligno. Ela é a personificação de tudo aquilo que é diabólico. E essa mulher manda um recado para o profeta que venceu os sacerdotes e matou os sacerdotes a fio de espada. A fio de espada. Ela tem um recado para Elias. E o recado para Elias é: eu vou fazer com você, amanhã a essa hora, tudo que você fez com os meus profetas. E diz a palavra do Senhor, no versículo 3, que Elias teve medo. Sabe onde nós perdemos para o diabo, irmãos? No medo. Agora, o medo é um sentimento natural, que faz parte da vida de todo ser humano. O medo pode ser algo não tão ruim quanto a gente acha, porque o medo nos faz ficar atentos. Você já foi pescar num lugar que tem cobra? É difícil. Você vai ficar ali, joga a minhoca para dentro d'água, mas os seus olhos ficam lá. Ó. Onde que está? Será que está chegando? Será que tem? Será que não tem? Porque aquela informação te deixou atento para uma situação de perigo. Esse medo não é ruim. Qual é o medo que é ruim? É o medo que faz você parar de ser quem você é. O medo que faz você parar de produzir o que você pode produzir. O medo que está impedindo você de se lançar totalmente nas mãos de Deus. Será mesmo que Deus pode fazer isso por mim? Será mesmo que Deus pode me curar? Será mesmo que Deus pode mudar a minha sorte? Será mesmo que Deus pode? Vou contar para vocês uma experiência que eu fiquei orgulhoso ontem. É muito esquisito falar de pastor orgulhoso, mas eu fiquei orgulhoso. Estava finalizando a minha compra ontem, e uma pessoa do caixa ali que estava me atendendo disse assim: não sei o que lá, e vai com Deus, ou se Deus quiser, alguma coisa. A pessoa me disse assim. Eu falei: não, amém, vai dar tudo certo. Aí alguém que estava ali por perto falou assim: mas como saber, né? Eu disse: não, está tudo certo. Porque se não chegar onde eu preciso chegar, eu vou estar com Jesus e está tudo certo. Aí a pessoa falou assim: não sei não, hein? É melhor não arriscar. Eu falei para ela assim: não, eu estou tranquilo, eu tenho certeza disso. Isso me deixou muito orgulhoso ter dito isso para aquela mulher. Porque, meus irmãos, nós cremos em Deus. E enquanto a gente estiver aqui, nós estamos servindo a Jesus. Paulo disse isso. O viver para mim é Cristo. E o morrer?
É lucro, porque daí ele vai estar na cabeça dele, penso eu, ele estava pensando ali, eu vou estar na glória, eu vou estar nos braços de Jesus, eu vou estar no lugar onde eu sempre quis estar. E pronto. E vai ser muito melhor lá do que aqui. Meus queridos, então, o crente que acalenta isso na sua alma é capaz de enfrentar os seus maiores medos, é capaz de enfrentar os seus maiores desafios. Será que Policarpo, quando foi jogado lá para ser morto, ele não teve medo nenhum? Não sei. Mas se ele teve medo ou não teve, ele se manteve fiel ao Senhor até o fim. Porque ele sabia que, quando terminasse tudo aquilo, ele estaria nos braços de Jesus. Meus irmãos, o que moveu os mártires a entregar a sua vida e não retroceder nem um palmo, foi a fé que eles tinham e a certeza, a convicção de que a vida deles estava nas mãos do Senhor Jesus. O que acontece, meu irmão, minha irmã, para mim e para você hoje, é que nós temos deixado que as nossas inseguranças se tornem maior do que a fé e as promessas do Senhor para a nossa vida. Você crê em Deus? Amém. Eu não tenho a menor dúvida de que você crê. A pergunta é, que tipo de fé você tem? Porque, meus irmãos, o fato de você dizer, eu creio em Deus, o fato de você dizer, eu creio em Deus, pode te levar a dar 2 passos para frente e parar. O fato de você dizer, eu creio em Deus, pode te levar a fazer alguma coisa para Deus, a servir por um tempo em um ministério e parar. Pode levar você a fazer um dia de jejum e parar. Pode fazer você resistir por um tempo e desistir. Que tipo de fé nós temos? É isso que a gente precisa perguntar. Porque a fé, meus irmãos, que nós precisamos ter em Deus, é uma fé que nos leva a avançar, apesar do medo. Para onde foi Elias? Elias foi para o deserto. E o que ele fez no deserto? Ele deitou e dormiu. Olha, meus irmãos, que situação estava vivendo Elias. Um homem usado por Deus tremendamente para vencer grandes desafios, é o homem que se esconde e prefere dormir. O sono é muito bom. Você gosta de dormir? Às vezes mais do que deveria, não é? Dormir é bom. É por isso que a gente passa mais tempo da vida dormindo do que acordado. Vocês sabiam disso ou não? O dia tem quantas horas? 24. Se eu não me engano, continua 24. Então, pensa. Você dorme em torno de 8 horas. 8 horas para 24 são quantas horas? São quanto tempo que você passa ali com os olhinhos fechados? 1/3 do seu dia você está dormindo. É lógico, tem uns que dormem mais, outros dormem menos. Mas pela média, você passa 1/3 da sua vida dormindo. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer a você é que o sono é bom, mas tem um sono que é ruim. É aquele sono que faz a gente querer ficar dormindo para não enfrentar, acordado, a triste realidade que está diante de nós. Meus irmãos, como nós vamos vencer se nós não lutarmos? Como a gente vai passar do outro lado se nós não dermos o primeiro passo? A vida não é feita de desistência, mas a vida é feita de resistência. Sabe o que é ser resiliente? A palavra resiliência vem do estudo dos metais. São metais que, mesmo passando por um estresse de calor ou frio, ele sempre volta ao seu estado original, como ele era antes. Foi aplicado isso dentro da psicologia para falar de pessoas que a resiliência precisa fazer parte da vida das pessoas.
Porque pessoas passam por momentos de estresse, mas isso não deve fazer com que elas desistam, pelo contrário, deve fazer com que elas se tornem mais fortes, para que possam vencer essa situação e estar preparada para a próxima. Pessoal, o desafio maior é sempre o que vem depois, tá bom? Só para animar você, o próximo desafio será maior do que este, porque este desafio já ficou pequeno, porque você já venceu. E os desafios que nós vencemos se tornam pequenos, porque agora a gente já sabe como vencer esse desafio. Mas temos que estar preparados, meus irmãos, para a próxima fase, para o próximo começo, porque andar com Jesus é andar em novidade de vidas, andar em novidade de vida. Isso significa que, mesmo que o deserto chegar, o Senhor vai prover o recurso. Elias dormiu porque estava com medo de enfrentar a realidade. Deus enviou um anjo e falou: acorda, Elias, e come. Estava ali a comida para ele, o pão cozido, assado ali na pedra, devia ser um pão maravilhoso, assado na pedra, eu nem sei como é que é isso, acho que era tipo uma pizza, sem queijo e sem molho, acho que era uma coisa parecida com isso. E ali estava uma água para ele tomar, para ele se hidratar. Deus estava dizendo: ainda não terminou, Elias. Deixa eu falar isso para você. Ainda não terminou. André, ainda não terminou, André. Ainda não terminou, Daniel. Ainda não terminou. Então não adianta você ficar dormindo esperando a dificuldade passar. Chegou a hora de você acordar e falar assim: Deus está falando comigo hoje. Eu sou como o anjo. Nossa, agora eu fui demais, hein? Eu sou como o anjo, foi para acabar. Mas eu estou aqui semelhante àquele anjo para acordar você, meu irmão. Para dizer que tem pão e água para você levantar e enfrentar a tua dificuldade, a tua jornada, o teu chamado, a tua luta, porque ainda não acabou. Aleluia, glória a Deus por isso. Porque o Senhor está contigo. Ele é o mesmo Deus que fez o Elias vencer os 450 profetas. Ele é o mesmo Deus que vai fazer o Elias vencer Jezabel. Ele é o mesmo Deus que vai fazer o Elias andar uma longa caminhada até aquela caverna onde Elias vai chegar, conforme diz o capítulo 19. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo Deus. E se Deus te deu graça para vencer no passado, é o mesmo Deus que está com você hoje, para te dar graça para vencer os teus desafios agora. O Senhor é contigo, meu irmão, por onde quer que andares. Presta atenção, meu irmão. Se nós temos convicção de que o Senhor está conosco, então é possível, mesmo que seja difícil. O possível não nos abstém do difícil. Você entende isso? Não é porque é possível que vai ser fácil. Vai ficar umas unhas para trás que nós vamos rasbalar numas pedras. Vai vir uns arranhões que vai arder na hora da gente tomar banho. Vai ter alguns machucados que a gente vai ter que conviver com eles por um tempo até que Deus derrame graça e cure a nossa alma, cure as nossas lembranças, cure e nos dê ânimo para poder prosseguir, mesmo sentindo algumas dores. Vai ter umas luxações, vai ter uns hematomas, mas Deus vai dar graça, vai curar, Deus vai cuidar de você, porque o possível nunca foi sinônimo de fácil. Às vezes é difícil, mas tudo posso naquele que me fortalece. É a palavra para a tua vida hoje, meu irmão. Recebe essa palavra. Elias levantou e partiu. Imagina só você sendo acordado por um anjo. Elias andou e chegou numa caverna. Ou seja, ele sai de um estado de sono e agora entra numa caverna. Ou seja, existia algo. Eu quero que você preste muita atenção nessa palavra, porque eu creio que essa palavra é de Deus para o seu coração.
Existia algo no coração de Elias que ainda precisava ser arrancado, porque ainda ia impedir Elias de ser o profeta que Deus chamou ele para ser. O profeta que Deus chamou Elias para ser não é o profeta que ficava dormindo debaixo de um pé de árvore, esperando a morte chegar. Não. Deus não fez Elias um profeta que fica esperando a morte chegar. Eu acho que tem uma palavra aqui para nós. Principalmente para nós que nos acomodamos. Já fiz muito para o Senhor. Já trabalhei muito na obra. Agora eu quero receber. Vocês conhecem gente assim? Já conversou com alguém assim? Eu estou cansado. Irmão, glória a Deus. Porque só cansa quem trabalha. Quem não trabalha não cansa, não é? Sério. Para que vai descansar se não está com a mão na arada? Mas Deus continua contando com você. Deus estava tirando Elias daquela inércia em que ele se meteu. Fez Elias andar. Então, o que Deus está falando para você, primeiro passo, levanta e anda. Levanta e anda. Mas eu vou para onde, Senhor? Fica frio que nós vamos chegar lá. Levanta e anda. Aí chegou aonde Deus queria levar Elias. Só que daí o Elias foi para onde? Para dentro da caverna. Isso só mostrava que Elias ainda não era o profeta que Deus chamou Elias para ser. Deus teve que chamar Elias para fora da caverna e fazer Elias ver uns negócios meio diferentes. Deus mandou um fogo caindo do céu, ele já manjava essas coisas de fogo caindo, né? Lembra, né? Quem sabe não era Deus falando, lembra, Elias? Lembra? Esquece não. Deus mandou uma tempestade. Elias também viveu uns negócios de tempestade, não viveu não? 3 anos sem chuva, depois chuva em abundância, então Elias manjava disso aí. Ele falou assim, o que será que Deus está querendo me falar, hein? Acho que eu já vi essas coisas aí, hein? De repente veio um vento forte e tal. Depois ia vir até uma carruagem de fogo. O negócio com Elias era sobrenatural. Andar com Elias era para os fortes, né? Aí, mas só que de repente, Deus soprou um vento bem suave. E diz o texto, me ajuda a achar aí qual versículo que está isso. Olha, teve até terremoto, versículo 12, ó, terremoto, fogo. No 13, Elias ouviu, cobriu o rosto com o manto e saiu dali. Quando? Depois veio o fogo e veio o som de um vento, de um suave sussurro, ou seja, um vento suave. No versículo 13, olha o que acontece agora. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saiu, pôs-se à entrada da caverna, eis que veio uma voz e lhe disse, o que você está fazendo, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso. E aí aquele discurso de Elias, né? Estou cuidando das tuas coisas, mas eu estou sozinho, todo mundo abandonou e coisa e tal. Versículo 15, então o Senhor disse a Elias, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegou lá e aí Deus dá para ele, olha, você vai ungir o Hazael, você vai ungir a Jeú e você vai levantar Eliseu como seu substituto. Meus irmãos, o que Deus fez com Elias? Deus estava dizendo para Elias algumas coisas que talvez Deus precisa dizer para você também nessa manhã. Está com o seu coração aberto aí? Abre os seus ouvidos e escute, porque talvez isso pode mudar muita coisa no seu coração. Elias foi chamado para ser um profeta poderoso em obras e palavras. Deus chamou esse profeta, ungiu esse profeta para ser grande em obras.
Só que agora Deus está mudando a maneira de falar com Elias. Elias percebeu que agora Deus não estava mais falando no fogo, não estava falando mais da tempestade, não estava mais falando no terremoto, não estava mais falando no vento forte. Agora Deus estava falando com Elias num vento suave. Presta atenção. O fato de Deus mudar a maneira como Ele vai falar com você não quer dizer que Deus tenha mudado. Ele continua sendo o mesmo. O que eu e você precisamos ter é um entendimento de que em cada estação da nossa vida, Deus está falando e ministrando ao nosso coração de uma maneira nova, de uma maneira diferente, de uma forma em que você precisa aprender a ouvir para também aprender a se mover. Só vamos conseguir viver o melhor de Deus se nós entendermos como Deus está se movendo, agindo e falando conosco. Pode ser que agora, meus irmãos, não vai ter mais fogo. O fogo já passou. Pode ser agora, não vai ter mais as tempestades, as chuvas em abundância, como teve no passado. Estou falando de Elias. O tempo mudou. Elias mudou. Mas Deus continua sendo o mesmo. E o mandato de Deus, a missão de Deus para Elias continua valendo. Agora Deus está dizendo, você vai e vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Você agora vai ser aquele que unge. Você agora... Eita glória, presta atenção no que Deus está falando, eu acho isso maravilhoso. Deus está dizendo para Elias, agora Elias, você não vai ser o cara que bate no peito e vai para cima. Sabe o que você é agora, Elias? Você é aquele que prepara os que serão enviados. Deus estava dizendo para Elias, chegou a hora, Elias, de você entender uma outra parte do seu ministério. Você não é mais aquele que vai para cima, você é aquele que prepara o time para o time avançar. Ou seja, independentemente, meus irmãos, da posição em que a gente joga, o Marquinhos continua jogando de centroavante, corre muito, magrinho. Mas tem outros que já passaram dessa fase. O André, vou ter que deixar ele na zaga, porque não está correndo muito. Pelo menos ele dá umas caneladas, abraça os atacantes, é mais ou menos assim. Mas, ou seja, enquanto Deus te deixa no jogo, é para você jogar. Enquanto Deus está te dando vida, é para você viver. Enquanto Deus está te dando forças, é para você trabalhar. Enquanto Deus está permitindo que você continue na luta, é para você lutar. Não é para você desistir. Elias quis desistir. E Deus falou, acorda Elias, levanta, não chegou a hora ainda. Elias entrou na caverna, e lá na caverna ele ficou escondidinho lá, e Deus tirou ele da caverna e falou assim, vem para cá Elias, quero te mostrar umas coisas. Deus fez Elias reviver a sua história e o seu passado, e agora Deus diz para Elias, vai e unja, ou seja, vai e prepare aqueles que irão dar continuidade no seu ministério, naquilo que eu comecei a fazer na sua vida. Meu irmão, Deus abençoe você, e aprenda uma coisa, nunca desista quando Deus não colocou um ponto final. Continue lutando. Continue avançando. Ainda que você talvez não consiga mais correr, mas você pode andar. Talvez você nem ande depressa, mas ande devagar. Dê um passo atrás do outro. Até chegar aquele dia em que estaremos na glória com o Senhor. E eu estou achando que lá, André, nós vamos nem andar, lá nós vamos voar. Já pensou? Meu Deus! Não sei se nós vamos ter asa, mas lá eu acho que nós vamos voar, não vamos nem andar. Né? Nós vamos receber um corpo transformado, eu não sei como é que é esse corpo transformado, mas eu acho que vai ser muito melhor do que tudo isso que a gente já viveu até aqui. O que eu quero dizer para você, meu irmão, para a gente encerrar essa palavra, o que eu quero dizer para você, para a gente encerrar essa palavra, é que não desista enquanto Deus não definir o fim. Existe na gramática um sistema de pontuação que a gente precisa, para saber ler, a gente precisa saber usar e ler e entender esses pontos. Uma vírgula é uma pequena pausa.
Uma reticência significa que a história continua. Só termina quando tem um ponto final. E ainda assim, se Deus quiser, pode-se iniciar um novo parágrafo. Não é assim, Dani? Você que já escreveu muitas cartas. A gente pode ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Porque Ele estará conosco até o fim, para podermos viver um novo começo. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Elias viveu tudo que o Senhor tinha preparado para ele. Porque Elias entendeu que o seu chamado não terminava só porque alguém disse que ia matar ele. Porque quem definia a vida ou a morte de Elias não era Jezabel. O que define a morte e a vida, para mim e para você, não são as circunstâncias, não são as pessoas, mas o Senhor que nos ama. A minha vida está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de quem? A sua fé precisa, meus irmãos, a nossa fé precisa ser suficiente para nos fazer avançar, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias chuvosos, mesmo nos dias frios, mesmo que nós estejamos muito cansados, a graça de Deus vai nos sustentar para continuarmos avançando. Porque em Deus, há um salmo, se eu não me engano, que diz que em Deus nós podemos fazer proezas. Em Deus nós podemos todas as coisas. Eu não podia terminar essa mensagem sem citar primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, onde nós lemos que o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, lança fora todo medo. Deus ama você. E se você foi tocado pelo amor de Deus, então você pode vencer o medo. Porque o amor de Deus lança fora todo medo. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Aleluia. Vai falando com Jesus aí, meu irmão. Porque talvez tenha algumas coisas aí que está te deixando preocupado, pensativo quanto ao dia de amanhã. Ah, meu Deus, como que vai ser com meu filho? E o recurso, Senhor, que eu preciso para sustentar minha casa, meu Deus. Ah, essa luta, Senhor, que parece que não acaba nunca, Senhor. Meus irmãos, esse mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Mas a palavra do Senhor diz que tem de bom ânimo, Jesus fala para mim e para você. Porque eu venci o mundo. Aleluia. 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 Jesus te diz, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Aleluia. Aleluia. Jesus diz para mim e para você que Ele já venceu. E a palavra de Deus diz que nós estamos em Cristo, assentados com Ele nas regiões celestiais, para nos fazer lembrar de que nós nos movemos debaixo de uma autoridade, a autoridade daquele que tem um nome que é sobre todo nome, a quem todo joelho se dobra e toda língua confessa, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Estar em Cristo, assentado com Ele nas regiões celestiais, tem a ver comigo e com você, meus irmãos, para dizer que há uma autoridade espiritual sobre a tua vida, e por causa dessa autoridade, você pode avançar. Avance, viva o renovo do Senhor. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Nós estamos aqui, Senhor, não porque somos fortes, mas o Senhor é forte. Nós estamos aqui, ó Deus, não porque podemos, mas o Senhor pode tudo e todo o tempo. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir graça e misericórdia, porque tem algumas coisas difíceis, Senhor, que nós muitas vezes não nos sentimos capazes de fazer, nem tampouco de enfrentar. Mas a tua palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A tua palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A tua palavra, Senhor, nos enche de promessas que nos dá a segurança que nós precisamos. A tua palavra diz: eu sou contigo por onde quer que andares. Eu estendo a minha mão direita e te digo: não temas. Nós estamos, ó Deus, diante do Senhor e da tua palavra. Revela, Deus, essa palavra aos corações que aqui estão, ó Deus, para que sejamos fortalecidos e que a tua graça nos envolva, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor, para podermos ver como viu o profeta Eliseu diante de Geazim, onde este teu profeta disse ao teu servo: os que pelejam por nós são muito mais do que os que pelejam por eles. Aleluia!